Bem-vindos a mais um podcast Construindo Saúde. Eu sou Cristina Milagre, cardiologista e médica do esporte. Hoje o podcast, gente, é um podcast com um formato diferente. A minha convidada é a Patrícia Fonseca. Ela é transplantada do coração. E aí a história dela é muito inspiradora, porque, não sei se você sabe, mas existe Olimpíadas dos Transplantados. E ela participou. Ela é triatleta transplantada, medalhista olímpica, escritora, palestrante e fundadora do Instituto Sou Doador. Então, a Patrícia vai nos contar a história dela, porque essas histórias inspiradoras, gente, ela pode levar mais e mais pessoas a buscar isso. Então, eu convido vocês a escutar com todo o coração essa história maravilhosa. Patrícia, é um prazer te receber. Eu já te conhecia pelos posts do HCOR, que você fez o transplante lá. Na época eu não acompanhei, mas... E aí eu falei, gente, eu tenho que falar com ela. Porque sua história é tão bonita que a gente precisa contar para muita gente, né? Muito obrigada por ter vindo. Ai, obrigada, doutora Cristina. Eu tô muito feliz de estar aqui também. E eu sou suspeita, eu acho que a minha história é muito bonita mesmo. Mas é que eu passei por tanta coisa a vida toda. Exatamente. Que é uma alegria tão grande estar aqui, estar viva, como a gente estava falando aqui antes, né? Então é um privilégio, né? Ter um coração novo que bate no meu peito por conta de uma doação e muita coisa nessa jornada. Exatamente. Né? Foi especial. Você teve um problema já congênito, né? Foi. Você nasceu... Qual foi o problema que você nasceu? Nasci com tudo. Nasci com um pacotão. Então, assim, quando eu nasci, os médicos já falaram para os meus pais que o prognóstico não era muito bom, que provavelmente eu não sobreviveria. E eu nasci com CIA, CIV, cardiomegalia, insuficiência das válvulas. E eu nasci com miocárdio esponjoso, mas a medicina naquela época não tinha tecnologia para detectar o miocárdio esponjoso. Mas é uma condição genética, né? Uma malformação que acontece no quarto mês de gestação. E eu tinha essa miocárdio mal compactado também. Então, eram várias coisas. Miocardiopatia dilatada. Quando a Patrícia fala, gente, CIA e CIV, a CIA é a comunicação dos átomos. O coração tem 4 cavidades. E quando a gente está na vida intrauterina, ele é uma cavidade só, depois os átomos se dividem e os ventrículos também. Só que no caso dela, ficou um buraquinho entre os átrios e um buraquinho entre os ventrículos. Aí esse sangue arterial e venoso, o sangue limpo, o sangue sujo, ele se mistura e isso gera vários problemas. E ainda por cima ela tinha mais algumas outras condições que, assim, a gente também não vai entrar em detalhes aqui, porque a questão é, você teve uma infância diferente, então. Foi. Porque você não podia fazer as coisas que as crianças faziam. Como que foi isso, assim, pra você? No emocional, no físico, essas limitações todas. Sim, isso é muito interessante. Acho que o mais interessante é, por exemplo, eu demorei para entender que não era toda criança que ia no hospital. Porque a forma como meus pais e a minha família lidava com o assunto em casa era tão leve que pra mim era toda criança que fazia aquilo. Toda criança ia lá no raio-x, toda criança devia ter que fazer eco, toda criança devia fazer tudo aquilo. Minha mãe nunca passou como um peso pra mim, sabe? Isso foi muito bacana, né? Eu acho que essa foi a grande sacada da minha educação. E isso é um insight para tantas outras famílias que têm filhos com questões que podem ser no coração, no pulmão, no fígado, no rim, né? Seja qual for a condição, eu acho que não limitar o futuro e as possibilidades da sua criança é fundamental para o futuro dela. Então, não existia a palavra doença em casa, né? Eu tinha um probleminha de coração. Olha né? só. Um probleminha pequeno. E eu fui entender que não era toda criança que ia pro hospital toda hora quando eu entrei na escola. Aí eu percebi que era meio diferente. Que só você que ia. Que eu não tinha energia que as outras crianças tinham, que eu ficava mais quietinha no recreio, todo mundo gritava e corria e brincava, e eu não tinha aquela energia. Você ficava cansada. Eu não participava da educação física, ficava cansada. Então, aí eu fui percebendo as diferenças. Mas tem algo muito interessante que eu acho que... Sabe aquela coisa na vida que muda a tua trajetória? Que te salva de alguma forma? Meu pai, quando eu era criança, né? Quando eu estava um pouco maior, mas enfim, quando eu era pequena, ele me ensinou algo. Ele me disse o seguinte: olha só, doutora Cris. Ele um dia parou pra mim e falou assim: Patrícia, a vida é como um jogo de cartas. A gente não escolhe as cartas que vêm na nossa mão. E vencedor não é quem ganha o jogo, mas quem faz o melhor que pode com as cartas que tem. Muito legal. Sensacional. Então, muito ali, sábio, né? Muito sábio. Então, ali,
foi uma grande sacada para eu nunca me enxergar como uma coitada ou como uma vítima. Essas são as minhas cartas. Qual é o melhor que eu posso fazer com elas? Sensacional. E aí, isso muda, o olhar muda tudo na nossa vida. Sim. Então, eu acho que também esse olhar nos faz perceber o quão inútil e improdutiva é a comparação na vida. Você tem cartas que são únicas, são só suas. A pessoa do lado tem outras cartas. Então, não compara com a grama do vizinho. Qual tá mais verde, qual não tá mais verde. Não é nem a mesma grama. Exatamente. Então e é isso sobre só nós. te leva para um lugar ruim, né? Exato. É assim, porque aquela coisa... Imagina se eu me comparasse com as minhas amiguinhas, que podiam sair, que podiam ir pra balada, que aguentavam dançar. Então, não dava. Então, assim, tive uma infância mais limitada. Mas, apesar disso, nunca me vi como vítima. Isso foi fundamental. E por causa dos seus pais também. Sim. A forma como eles passaram isso pra você, né? Sim, eu acho que essa educação foi determinante. Você tem irmãos? Tenho um irmão mais novo e eu sempre recebi os piores castigos, entendeu? Nada nunca foi aliviado pra mim em casa. Você tinha coração com probleminha, não tem essa, não né? tem essa do tipo, a Patrícia, o coração dela... Não, minha querida, as regras eram as mesmas e meus castigos eram os piores. Tá Então, vendo? isso é fundamental. Sim. Eu sempre me vi como igual. Eu nunca me vi como menos. Sim. Algumas coisas eu não conseguia fazer, mas eu não era menos. Era a sua situação, o seu contexto. Exato. A minha mãe fala uma coisa que é muito legal, que é assim, a melhor da vida é a realidade, seja ela qual for. Porque se você ficar tapando o sol com a peneira, você não enxerga essa realidade. Se essa realidade é a sua, olha pra ela e veja o que você pode fazer. É aquela história, você fez do limão a limonada, né? Não, é a mesma coisa. Sua mãe colocou em outras palavras o que meu pai falou pra mim. É isso. Muito bela a frase também. Muito sábia a sua mãe também. E, Patrícia, e aí como é que foi essa história? Assim, você foi piorando, aí depois você teve que ficar internada muito tempo, e aí como que chegou o coração? Conta pra gente como é que foi esse desenrolar aí, a partir de que momento isso foi, assim, mais gritante na sua vida, assim, mais crítico? Então, fui tendo altos e baixos, né? Que é próprio da insuficiência cardíaca. Tive que operar aos 14 anos, né? Fazer uma plastia da válvula mitral. Aos 15 anos, já não estava mais tão bem. Queriam me operar de novo. Com 20 anos, eu parei a faculdade porque eu estava com fibrilação atrial. Então, precisava ficar um pouquinho mais de cama para tentar recuperar. Deixa eu só falar um pouquinho pro pessoal, porque às vezes eles se perdem um pouco nessas informações, que você já está acostumada com esses termos. Então, gente, ela falou que operou, fez uma plástica na válvula mitral, que ela tinha um problema nessa válvula também, além dos buraquinhos. E aí ela operou o coração. Então, ela abriu, né? Mexeu, fez uma plástica na válvula. E aí, quem tem problema da válvula mitral pode ter arritmia, essa arritmia muito conhecida como fibrilação atrial. E aí, isso tudo vai complicando, né, a situação, porque ela tinha vários problemas, não era só a válvula, não era, né? Então, aí ela vai continuar. Só para as pessoas, porque às vezes elas vão se perdendo. Assim, perfeito. Né? Então, assim, eu fui ficando cada vez mais cansada, né? E no início não se cogitava tanto o transplante, porque eu não era elegível para lista de espera por um transplante por conta do meu pulmão, que já tinha uma pressão alta no pulmão. Tinha uma pressão alta e um novo coração não ia aguentar a pressão com que meu pulmão estava acostumado a mandar o sangue, porque foi como o meu corpo se arranjou, né? O corpo mágico para dar conta, ele se ajusta. Mas a medicina evoluiu, desenvolveram um medicamento que podia controlar meu pulmão na hora da operação. E foi aí que eu pude entrar na lista de espera por um transplante aos 29 anos. Eu já estava muito debilitada. Você já tinha internado muitas vezes? Muitas vezes. Eu brinco, eu não conheci todas as baladas de São Paulo, mas as UTIs, entendeu? Então, assim, conheci muitos lugares, né? Então, chegou uma hora que eu me estava tão cansada assim, doutora, que eu tinha dificuldade, eu já não falava mais. Olha. Eu tinha os pensamentos na minha cabeça, eu tinha uma mente saudável, eu via o mundo ao meu redor, eu queria interagir, eu queria fazer uma piada. Eu estava tão cansada que aquilo já era retido dentro de mim. Foi aí que eu realmente acho que foi o mais desafiador. Gente, a insuficiência cardíaca, que é o coração ficar fraco, dilatado, com dificuldade de mandar o sangue para frente, o que acontece? A pessoa com insuficiência cardíaca, ela tem uma classificação que vai do 1 ao 4. Então, 1 é aquela pessoa que faz as coisas e cansa por um esforço maior, e a classe 2 é para um esforço moderado. E aí, a pessoa na classe 4, que é o que ela estava, ela cansa em repouso, ela não faz nada e cansa. Né? E a pessoa na classe 3 é para mínimos esforços, pequenos esforços, né?
Então, veja, se ela pensava em falar e já cansava. Então, realmente... Tava na classe 5. Uma classe além, que nem Classe existe. além. Né? Não, eu lembro que eu ficava muito assim, eu mesma ficava assim, não entendendo, sabe? Assustada. Eu falava assim, gente, às vezes eu estava sentada e eu ficava cansada de estar sentada. Olha e eu precisava deitar para descansar de estar sentada. Assim, você estava parada em repouso e... Era tão surreal que era esse o nível do cansaço, né? Então, e hoje pra mim isso é tão maluco e distante, mas enfim, aos 29 anos eu entrei na lista de espera. Eu já estava muito grave, eu precisei ficar dentro da uma UTI ligada aos aparelhos para eles ajudarem a bombar meu coração. E depois de 5 meses de espera... Você ficou internada 5 meses esperando o coração? Não, na UTI fiquei internada 2 meses seguidos. Tá. Mas lembrando que o tempo na UTI é outro, né? Um dia vale uma semana vale um mês vale um ano. E tem que ter um emocional assim, né, Patrícia, pra não enlouquecer, Não, né? eu falo assim, eles tinham que colocar no teto das UTIs enigmas, palavras cruzadas, coisas, porque você ficar deitado o tempo inteiro olhando para um teto branco é enlouquecedor. Então, assim, precisamos decorar os tetos das UTIs do Brasil. Então, realmente, tive que ter um emocional muito bom. Que também tem uma equipe multi, né? Que cuidava, psicólogo, sim. todo mundo, né? Não, com você. Sem dúvida. Eu tive o privilégio de estar num hospital de ponta, com uma equipe multi. Então, assim, eu tive todo o suporte que eu precisei nessa espera. Dos mínimos detalhes. Então, claro, você não tem fome, sabe? Eu enjoava só de pensar em comida, mas eu precisava comer, eu precisava me fortalecer para uma possível operação. E as nutri se desdobravam, sabe? Para tentar pensar em alguma coisa que eu conseguisse comer. Então, realmente, assim, o trabalho coordenado de uma equipe multi, essa orquestra que acontece, faz toda a diferença. Tive minha família também, né? Que estava ali junto, então... Tudo isso foi me dando forças. E eu sempre quis muito viver. Eu queria muito viver. Tá vendo? E é muito interessante que assim, eu só queria... E eu falava exatamente essa frase para uma tia minha, para minha madrinha. Falava, tia, eu queria só meu pouquinho de volta. Ah, meu Deus. Porque eu tinha um pouquinho. E já era... Você já conseguia... Eu era feliz com o meu pouquinho. Eu só queria ele de volta. Porque, de repente, eu perdi até o meu pouquinho. Sim. E aí, eu tava lá na UTI, até que tava chegando o meu aniversário. E eu falei pra equipe, eu falei, bom, não queria comemorar meu aniversário de 30 anos na UTI, mas é aqui que eu tô, então é aqui que eu vou comemorar o pouco de vida que eu ainda tenho. O que dá pra eu fazer? Eles, dá pra fazer nada, você tá numa UTI. Aí eu falei, só compra um bolo. Exato. Aí eles falaram assim, não, dá pra ter bolo. Eu falei, tá, mas então eu quero que tenha bolo pra todo mundo que tá cuidando de mim. Para todos os médicos, para todos os enfermeiros, para todos os técnicos de enfermagem, para todos os psicólogos, todos os nutricionistas, fisioterapeutas, para Josi, que limpava meu box todos os dias e dizia, menina linda, você vai ficar boa. Então, eles... e pro turno da manhã, da tarde, da noite do dia seguinte, porque eles se revezam. Resumindo, doutora, davam 17 quilos de bolo. Eles queriam me enlouquecer, entendeu? Porque eles falaram, como assim? Encomendei 17 quilos de bolo. Então, no dia Gratidão, né? Eu acho. Eu só estava viva e só estava ali por conta de todas aquelas pessoas que cuidavam de mim. E também a pessoa chega, fala uma coisinha pra você, o outro fala, não é? E te dá um, né? Te dá um up. Pessoas iluminadas, né? Te dão horas, te dão dias de vida. Que às vezes é o que você precisa pra chegar até a sua chance. Até que no dia anterior do meu aniversário, eu fui dormir feliz, porque eu falei, o dia de amanhã vai ser um dia bom, vai ter bolo na UTI. Vai ser diferente, né? Aí eu tava dormindo, quando uma enfermeira me trouxe um celular. Quando eu atendi, era meu médico, eu falei, que bonitinho, ele quer ser o primeiro a me dar parabéns. Aí eu atendi ele, Patrícia, aguenta firme, o coração chegou. Ai, gente, tô arrepiada, pode escutar, é de arrepiar, não é? Eu chorava, eu ria, o coração, assim, o presente mais lindo que eu podia esperar na minha vida chegou. No dia mais improvável e mais lindo, no dia do meu aniversário de 30 anos, cravado. Foi a primeira ligação. Né? 30 anos, assim. Primeira ligação do dia do meu aniversário de 30 anos. E assim, eu nasci no dia 29 de julho de 85, à 1 da tarde. Eu fui pro centro cirúrgico no dia 29 de julho de 2015, à 1 da tarde. Patrícia, eu renasci na mesma hora, olha sabe? Só. Dia e hora, sensacional. praticamente. Então, assim, foi um Swift, sabe? Foi uma mudança de vida completa. Dali eu tive que reaprender a andar, reaprender a sentar,
porque eu tava muito debilitada mesmo na cama. E eu não comentei aqui, mas dessa parte da espera que é muito interessante, mas eu fazia um mural. E eu colocava nesse mural o que eu queria da minha vida, enquanto eu tava ali sem conseguir falar, daquela fase Você desenhava, difícil. escrevia. Eu escrevia palavras com o que eu queria da vida. E lá tava, vem coração, sucesso, recuperação recorde, já deu certo. Coração de atleta, eu sou uma atleta. Olha. E ninguém entendia, porque eu tava ali quase morrendo. E a menina bota, eu sou uma atleta. Você fala assim, bom, perdeu também a cabeça, né? Perdeu Chama nossa... o neuro, chama o psiquiatra, que é a coisa que tá maior que só cardiologista. Vamos ampliar esse Mas olha, monte. eu acho que você conspirou, sabe, essa energia. É porque a gente vê isso. Os pacientes que têm um astral, que acredita que já deu certo, que a coisa vai acontecer, Sim. é outra recuperação, é outro processo. Eu acho que isso é sensacional. Você já imaginou, você já ficou assim, mentalizando que a coisa ia dar certo? Não, sem dúvidas. E eu falo muito isso para as pessoas que estão, assim, diante de algum desafio de saúde ou diante de algum tratamento. Metade é a equipe. Metade ali o médico, metade a equipe. Metade somos nós. O paciente Se você tem não um dever fizer de só a casa. metade, Não vai dar. não tem o que um médico e a equipe Não possa tem. fazer por você. É verdade. Então, às vezes eu vejo os pacientes no hospital falando assim, eu não consigo comer, não consigo fazer fisioterapia. Eu falo, amiguinho, Faz um se esforço. você não fizer a tua parte, é só você que pode fazer isso por você. Só você pode comer. Só você pode fazer a fisioterapia. Exato. Eu comia, descia lágrima de tanta força que eu fazia pra engolir e não vomitar. Mas eu sabia que eu era a única que podia comer por mim. E sabe? Mesmo. Então, assim, a gente tem que fazer por nós. Se a gente faz a nossa metade, a equipe faz a outra metade e vem uma metade de uns outros lugares aí lá de cima que fica mais que 100%, entendeu? A gente e aí tem que fazer você o nosso. escrevia tudo isso. E eu escrevia coração de atleta. Por quê? Porque eu sempre tive o sonho de praticar esportes e eu nunca pude. Durante 30 anos eu nunca pude fazer nada. Então, assim, eu tinha esse sonho. Aí, com 1 mês de transplante, mais uma vez, assim, no HCOR tem um centro de reabilitação cardiopulmonar, referência. Então, isso também foi uma grande sorte, eu ter transplantado no HCOR e ter a oportunidade de estar num lugar que tem um olhar para o esporte. Sim. Isso não é tão comum e gostaríamos que fosse mais comum, porque o quão importante é para essa recuperação do pós-transplante, né, que esses transplantados tenham acesso a isso. Então, assim, foi muito especial eu estar acompanhada por uma equipe tão especializada e voltada para o esporte. Então, assim, com 1 mês de transplante, eu já estava reabilitando, reaprendendo a andar, reaprendendo a sentar. Com essa equipe, com 1 ano de transplante, eu estava correndo. Olha lá, gente, que sensacional. Com 1 ano e 4 meses, eu fiz minha primeira corrida de rua. 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. 5 quilômetros? 5 quilômetros. Que demais. E aí, eu queria muito nadar, eu pedia muito, porque eu queria muito nadar. Aí me liberaram pra nadar em seguida, e de repente eu botei a bike, e de repente com 2 anos de transplante, eu fui a primeira transplantada de coração brasileira a participar no triatlon das Olimpíadas dos Transplantados. Olha, gente, e essa Olimpíada, ela é de transplantados de qualquer tipo de transplante, Sim, né, Patrícia? Sim. É só uma pena que se fale tão pouco no Brasil, a gente precisa levar mais esse assunto, porque tem as Olimpíadas, tem as Paralimpíadas e as Olimpíadas dos Transplantados. Então, são os 3 eventos que são reconhecidos pelo Comitê Olímpico Internacional. E a Olimpíada dos Transplantados, ela é da magnitude de uma Olimpíada convencional. Olha, mais de 2.000 atletas de alta performance. As diversas modalidades, assim, mais de 47 países tinham participando na última edição. Você já foi em 3? Já fui em 3. Ganhou 3 medalhas? Não, aqui eu ganhei 2 medalhas. Essa outra é a minha primeira medalha no ciclismo. Essa aqui, a minha primeira medalha de todas foi numa prova de ciclismo de 20 quilômetros. Pessoal ali em Salt Lake City. Olha, essa foi de ciclismo. Essa foi de ciclismo. Que legal. E foi tão, assim, imagina só, eu nunca pratiquei esportes, então também nunca tinha ganhado uma medalha. É claro. Aí eu tava indo pra essa competição, porque a primeira Olimpíada que eu participei, no triatlon, eu não tenho vergonha nenhuma de falar pras pessoas. Eu fui a última a chegar. Mas você chegou. Mas eu comemorava tanto, que parecia que eu tinha sido a primeira. Ninguém nem tinha entendido. Falei assim, meu Deus, ela não sabe as regras. Né? Ela tá perdida na vida. Ai, que Mas eu comemorava. Então, assim, eu fui a última. Mas é uma libertação, né? Exato! É uma quebra de paradigma, eu nunca né? tinha sido a última antes, pela primeira Você nem vez. fez, né? Não dava nem pra fazer. Exato, pela primeira vez eu fui a última. Então, quando eu fui pra essa outra competição, que é o Transplant Games of America, que é tipo um pan-americano, né, dos transplantados. E eu comentei ainda, eu falei na época, assim, ai, queria tanto ganhar alguma coisa, nem que fosse bronze, sabe? Qualquer coisa. Aí falaram assim pra mim, não, você veio aqui pra participar, relaxa. E eu fiz a prova muito bem.
Eu fui muito bem na prova. Eu via, eu tava com uma energia. Sabe aquele dia que tudo conspira? E eu pedalei, eu arrasei. Aí, quando eu terminei, eu falei, eu vou perguntar qual que é a minha posição. E eu fui lá na organização e perguntei qual que é a minha posição. E a mulher falou assim, silver. Eu, hã? Você falou, prata, não acredito que eu ganhei. Como? Ela, segundo lugar. Aí eu ganhei alguma coisa, eu saí gritando, eu ganhei alguma coisa. E aí, então foi essa medalha, minha primeira medalha da vida. Foi prata no ciclismo em Salt Lake City. Sensacional. E aí, nas Olimpíadas mesmo, eu ganhei essa que foi a primeira vez, a primeira medalha olímpica, que foi em Newcastle, na Inglaterra, em 2019. Foi na bike também. Essa, na verdade, todas foram no ciclismo. Ciclismo de equipe, essa... com a minha parceira, a transplantada renal, Priscila Pignolatti. Então, nós somos uma dupla de competição. Que legal. Além de sermos amigas, além de sermos ativistas juntas no Instituto Sou Doador. E a gente ganhou o bronze no ciclismo de equipe. E depois, na Austrália, a gente ganhou a prata no ciclismo de equipe. Muito legal. Né? E no triatlon eu fico em 4º lugar, entendeu? Mas é só uma questão de tempo. Daqui uns dias você vai ganhar a medalha, é só questão de tempo. Gente, mas olha, eu sou uma transplantada do coração que compete com transplantados de fígado, transplantados renais, transplantados de medula. E eu acho, em todas as competições que eu participei, eu era a única transplantada de coração no triatlon. Então, eu acho que estar lá já abre portas pra gente mostrar como o transplantado cardíaco tem tanto mais potencial para crescer no esporte. Sim. E mostrar as possibilidades que existem, né? Porque talvez por muito tempo houvesse um receio, né? Exatamente. Mas a medicina também vai mudando. Por exemplo, dentro da medicina esportiva, por exemplo, quando antigamente não tinha muitos jogadores com desfibrilador, porque achava que ia dar problema no cabo, eles iam ter pancada, isso. E hoje tem um monte, né? Já tem vários casos, eles não são afastados. Então, a gente vai se estudando, vai acompanhando, vai vendo que é factível, né? Sim. Então, isso tudo vai modificando. Sim, e a medicina do esporte é incrível isso, né? Eu fui aprendendo isso à medida que eu ia sendo reabilitada. Então, assim, pensar só na questão cardíaca, porque gente, eu estou aqui falando como especialista, eu tenho que ter muita cara de pau pra falar o que eu vou falar agora, né? Doutora, por favor, me corrija, traduza da forma certa que eu vou falar. Mas, assim, até onde eu entendo, pro esporte é muito importante o coração, o pulmão e os músculos, claro, né? Então, sim. o coração tem uma engrenagem. O coração tem um papel muito importante. Sim. E o meu coração, ele foi retirado do meu corpo e colocado um outro coração. Ou seja, ele foi cortado ao redor, foi desligado. Quando coloca um novo coração, os grandes vasos são ligados, mas os pequenos, os nervos, não. Então, em tese, como transplantada de coração, eu não teria sistema parasimpático. É aquela coisa do tipo, comecei a correr, o coração começa a bater mais rápido. E parei de correr, o coração também para de bater mais rápido. Em tese, quando eu começasse a correr, meu coração ia demorar um pouquinho pra entender. Ih, a menina tá correndo, vamos bater, sabe? E quando eu parasse, ele ia continuar batendo rápido e ia demorar pra entender que é pra ele desacelerar. Só que como eu fui reabilitada logo no pós-transplante, com 1 mês de transplante eu já estava ali com estímulo de exercício, eu tenho hoje uma resposta praticamente normal. Eu começo a correr, o coração e ele vem. Eu paro de correr, ele volta. Porque assim, gente, o exercício, ele faz uma modulação. Então, você tem essa coisa da resposta do exercício que acelera e depois, quando você para, ele lentifica. E aí, você tem uma modulação disso. E, por exemplo, quem é sedentário, para de correr e o coração ainda demora a voltar. Sim. Né? E como o transplante tem essa denervação... Isso. Né? Olha o termo técnico aí, gente. Que é o nervo, o parasimpático, toda essa parte aqui. Então, ela teve que ser treinada a isso tudo. Então, como ela foi bem precoce, foi colocando o seu corpo, ensinando para ele de novo como que a coisa funciona, né? Exato. Sensacional, né? Então, assim, é muito mágico, sabe? Eu acho que... Então, as pessoas às vezes me perguntam, nossa, mas quanto tempo demorou pra você se sentir melhor? Na hora que eu acordei. Né? Na hora que eu acordei do transplante, eu já não me sentia cansada. Olha pra você ver. Só de respirar já foi diferente. Era
tão incrível aquilo, sabe? Então, claro, Você eu não já se tinha sentiu músculos. presenteada imediatamente. Não, né? imediatamente. Eu nem sabia o que vinha por aí. Sim. Então, assim, só de respirar sem cansaço, só de conseguir andar, assim, Tomar um reto, sem banho, cansaço. né? Tomar o próprio banho. Eu nunca vou me esquecer o primeiro banho que eu tomei na minha casa depois do transplante, depois de tanto tempo que eu tomei banho sentada. Sabe? Precisando pedir, só podendo tomar banho quando alguém estava disponível para secar o meu cabelo. Olha pra você ver. Porque eu não tinha forças para segurar o secar o secador. Olha pra você ver. Então, a independência, a liberdade que a saúde nos traz Não tem preço. é algo sem preço. Por isso que eu acho que assim, as pessoas, elas precisam ouvir isso e lembrar do quão especial e de que privilégio é ter um corpo com saúde e que elas precisam preservar. Fazer Então, sua parte, né? exato. Eu tenho uma Patrícia? frase que eu falo, doutora, e que eu sei que talvez choque algumas pessoas, mas se chocar é bom. Eu Porque também acho. é preciso que elas enxerguem isso. Eu falo pra elas assim, o sofá de casa é muito parecido com a cama de UTI. Verdade. Sai daí. Sai daí. Sai pela porta, vai viver a vida é lá fora, vai correr, Exatamente, é isso mesmo. sabe? Vai viver lá fora, vai pra um parque, vai passear, vai Vai viajar. ver o sol, vai ver a natureza, vai caminhar, vai sentir Exato. que você pode, que você dá conta, né? Isso é um empoderamento, Isso. que isso traz, né, assim, uma coisa muito bacana. E que assim, as pra pessoas pessoa. não precisem perder pra estar Pra numa dar cama valor. de hospital ou de UTI vendo uma TV e pensando, puxa, eu queria tanto fazer tanta coisa. E é muito sabe? ruim, né, a pessoa ter esse sentimento. A pessoa pensar que ela poderia ter feito algo que ela não fez, perdeu a chance e que uma coisa ruim aconteceu em função disso. Sim. Eu acho que isso deve ser uma coisa muito ruim. Isso. Mas agora me conta, e aí depois disso veio a história do livro ou veio a questão de criar o seu Instituto Sou Doador? Como que veio essas... Foi na verdade, com 1 ano de transplante, eu quis que mais pessoas pudessem viver tudo que eu estava vivendo, né? Então, com base nesse desejo, eu quis fundar o Instituto Sou Doador para lutar pela conscientização sobre a doação de órgãos e transplantes no Brasil. Porque as doações no Brasil são baixas, eu vou considerar baixas, Sim, pensar que são 40%, né, quase 50%, hoje está em 46% de negativa familiar. Então, gente, quase 50% das famílias, quando perguntadas, negam a doação. É inaceitável, é baixo. Mas esse inaceitável, é preciso compreender que a culpa não é da família. Não, porque se precisa divulgar Exato. a importância disso tudo. Porque você só tá aqui porque alguém foi nobre, alguém, no momento de tristeza, desapegou e permitiu que você estivesse aqui. Sim, e assim, né? porque a informação chegou até essa pessoa, é o que eu falo. Não é na hora da partida que a gente tem que aprender sobre uma doação de órgãos, é em vida. Em vida. Para que a gente possa escolher e exercer nossa liberdade de escolher se queremos ou não sermos doadores. Doar não é um dever, é um direito, mas que está sendo negado a muitas pessoas à medida que não chega até elas a informação sobre como ser um doador, o que é uma doação, qual o poder de uma doação. Eu não conheço ninguém que, entendendo o que uma doação pode fazer por uma família, pode devolver o filho para uma mãe, pode devolver o pai para um filho, pode devolver o avô para os netos. Ninguém, entendendo o que significa, diz não. Exatamente. Então é um exercício de empatia que tem que ser compartilhado na nossa sociedade, e eu criei um instituto para a gente levar essa informação para as pessoas, e o instituto escreveu e aprovou uma lei chamada de Lei Tatiane, que coloca o tema como obrigatório nas escolas e faculdades de todo o país. Sensacional. E a gente está batalhando para essa lei ser aplicada, agora ela já foi aprovada, estamos batalhando para ela ser aplicada em todo o país. Inclusive, quem estiver nos escutando e pensar, poxa, que legal, quero que a Lei Tatiane seja aplicada na escola dos meus filhos, quero ajudar a intermediar isso, vocês são muito bem-vindos. E por que Lei Tatiane? Porque a Tatiane era minha amiga, ela estava na fila de espera por um coração há 2 anos e não chegou. Entendi. E quando eu fui no velório da minha amiga, eu vi ela lá, eu falei, chega. A gente tem que mudar essa realidade. Pra mim foi muito duro estar naquele lugar e ver a minha amiga daquela forma. E você já tinha transplantado? Eu já tinha transplantado, eu tinha certeza que ela ia ter o mesmo final que eu. Mas o coração dela não chegou. Então, em homenagem a ela, eu dei esse nome, a lei chama Lei Tatiane, o nome dela era Tatiane Penhalosa. E eu tenho certeza que onde a Tati tá, ela tá feliz e nos ajudando. Com certeza. Mas a gente luta para que a história de outras pessoas seja diferente. Sim. E pode ser, né? A gente tem como mudar essa realidade. O Brasil tem o maior sistema de transplante público do mundo. Então, o transplante é incrível e super sério, super ético, super, sabe, organizado no Brasil. Nós precisamos só que a doação também seja
referência. Porque assim, por exemplo, se a gente conversa em casa, numa mesa de café, numa mesa de jantar, olha, se acontecer alguma coisa, eu quero ser doadora, eu faço questão. Por quê? No momento, porque geralmente isso acontece no momento de muita dor, um acidente, uma coisa súbita, né? E a pessoa, mesmo que, se a pessoa que tá ali perdendo o seu ente, lembrar que o ente falou que queria, a pessoa vai doar. Agora, se não tiver tido essa conversa, a pessoa vai falar, será que ele queria doar? Será que não queria? Aí a pessoa tá naquele luto ali, naquela... Não tá dando conta nem de nada. Não é hora de pensar nisso. Então, assim, é muito mais fácil quando você sabe o desejo do seu familiar. Então, quando minha mãe faleceu, eu também sou família doadora. Quando minha mãe faleceu, nós sabíamos que ela queria ser doadora. E, assim, é o que eu falo pras pessoas. A gente tem que entender que a partida da minha mãe é algo triste, eu gostaria de ter ela aqui. Mas a doação da minha mãe é algo feliz. Nos orgulha e nos honra. Isso. E Ajudou leva outras pessoas. Felicidade para outras pessoas. Exato. Esses dias eu vi na internet um casal que perdeu uma criança e doou o coração. E eles foram na casa da criança que doou e eles escutaram o coração do filho. Bateram na criança de 3 anos. Gente, eu quase chorei assistindo aquilo. Porque realmente, assim, é impactante. Não sei se você conhece familiares do seu doador. Não. No Brasil é anônimo. Tem muitos anônimo. vídeos que são de fora do Brasil, porque fora do Brasil pode. Mas no Brasil é contra a lei. É, então, no Brasil, eu já tinha visto isso. doa não sabe pra quem vai e quem recebe não sabe de quem veio. E eu acho que esse anonimato, ele transforma a doação em algo ainda mais bonito. Porque fazer o bem sem ver a quem. Sem ver a quem. Isso mesmo. É quando você sabe que, cara, você ajudou alguém. Você não precisa... Alguém vai sair do hospital caminhando. É tão nobre da sua parte que você nem precisa de um abraço. Não. Você já Porque sabe que a vida continua para aquela pessoa. Exato. A gente sabe que a minha mãe ajudou outras pessoas. Sim. E eu só quero que o bem que ela fez, onde ela estiver, ela vai receber. Claro, com certeza. Que essa pessoa seja muito feliz. Eu acho que todo mundo que doa apenas quer isso. Que a pessoa que recebe honre esse presente e seja muito feliz. E aí, com base em tudo isso que eu vivi, eu tinha um grande desejo de compartilhar os aprendizados dessa jornada, que não foram poucos. Então, eu escrevi um livro chamado Coração de Atleta. Olha, pessoal, que sensacional. E esse contando livro, toda a sua história. Toda a história. E esse livro tem o prefácio do Pedro Bial. Ele foi super generoso, super. E aqui a ideia foi realmente compartilhar os aprendizados dessa jornada e, de alguma forma, empoderar as pessoas para enxergarem as suas vidas como um grande privilégio, um grande presente. E perceber o poder que nós temos nas nossas mãos de só com o nosso olhar transformar a nossa realidade. Né? A gente acaba com um problema só pela forma como a gente olha para ele diferente. Exatamente. E eu acho que muitas pessoas podem viver melhor e mais felizes com um novo olhar. Então, eu espero levar isso para elas com esse livro. E assim, eu acho, gente, eu quis tanto que ela viesse aqui, porque assim, eu já conhecia toda a história sobre o HCOR e realmente, assim, a forma como você fez tudo isso depois, né? Você pode inspirar tanta gente a recomeçar. E assim, as pessoas muitas vezes não dão valor quando tem, né? Só depois que perde. E às vezes tem gente que nem deu tempo de dar valor, porque às vezes foi embora, enfim, não deu tempo. Então, você que tá aí, gente, com preguiça, sedentário, né, achando que não tem cuidado da sua saúde, olha aí para o exemplo da Patrícia. Quanta superação, quanta olhar diferente e também quanta vontade de ajudar o próximo. Com tudo que você, assim, essa gratidão, né? Na verdade, tudo isso que você fez é para devolver esse ato de amor, né? Que você recebeu, né? Não, sem dúvidas. Eu acho que a gente tem que enxergar a nossa experiência de vida, a nossa oportunidade de estarmos vivos como uma oportunidade de serviço. Sim. De servir as pessoas e o mundo ao nosso redor. Porque eu falo que... Que a gente não só passe por aqui. Sim, tem que ter um propósito. Que a gente passe por aqui e deixe um perfume de flores. Que a gente transforme a vida das pessoas ao nosso redor enquanto a gente passa por aqui. Eu falo que cada um, no seu lugar, aquela historinha do beija-flor, né? Cada um você faz um pouquinho. E eu, por exemplo, o que eu faço basicamente consultório, né? Eu tenho um lema, assim, que eu falo, olha, quando eu atender alguém, tem que ficar algo nesse alguém. Ou porque eu dei um conselho, ou porque fez um diagnóstico, ou porque resolveu um problema, ou porque eu encaminhei para alguém que precisava. Para quando a pessoa pensar em mim,
vir coisas boas. Porque, gente, isso é sensacional quando a pessoa lembrar de você, ela remeter coisas boas, né? Então, assim, a gente tá aqui por um propósito diferente, não é só aqui por acaso. Então, assim, eu acho que isso é muito bonito, assim. Eu fico muito feliz de você ter podido vir aqui, contar sua história, compartilhar essa energia tão maravilhosa e viver com plenitude, né? Porque mais plenitude do que essa, e atleta não tem, né, Patrícia? Não tem, eu quero fazer tudo. Aliás, triatlon é pouco, é porque não tinha pentathlon. Porque agora eu quero fazer beach tênis, eu quero fazer dança, eu quero fazer Muito tênis, legal. eu quero jogar vôlei, eu quero fazer tudo. Eu quero experimentar todos os esportes que existem, eu quero viver tudo que dá pra viver, sabe? Eu tenho uma sede de vida muito grande, talvez Claro. exatamente por entender que a vida é finita. Sim. Temos um tempo curto nesse planeta, por que gastar jogado num sofá, criando e alimentando problemas que nem existem? Exatamente. Então a gente tem que usar de uma forma muito positiva a nossa vida, pra nós, né? 70% dos problemas, em geral, é a gente que cria. A gente que cria. Se a gente isso parar mesmo. de criar, já ajuda muito. Já ajuda muito. Então, a É gente isso tem que mesmo. tentar facilitar a nossa própria vida pra gente viver o máximo de momentos felizes durante ela. Eu acho que essa também é a grande sacada. E eu fiquei ouvindo você falar, doutora, quanto que você tenta impactar cada pessoa que passa por você. Meu Deus, sabe? Eu fiquei assim, inspirada, aqui te admirando, porque isso é o bom médico, é a boa médica. Porque quando um paciente entra num consultório e percebe que ele tá sendo cuidado, ele tá sendo olhado, sabe? Então, pra nós é muito especial Porque isso. quem tá doente, quem tá acometido por alguma coisa, tá vulnerável, né, Patrícia? É vulnerável, a pessoa tá com medo, a pessoa tá coada, tá vulnerável. Então, assim, você sabe muito bem o que é isso. Então, eu acho que nós médicos, assim, vai além. A ciência é uma parte do nosso cuidado, né? Mas a gente precisa olhar pro paciente, entender, conhecer. Eu gosto dessa medicina, que o paciente vem, conta do neto, que não sei quem Uma casou. pessoa que o filho- completa, que né? conta Não é só um casos. corpo. É, que não é só um coração, a pessoa é um todo, né? Não é a paciente do Box 9, é Não, a Paty. Exatamente, é isso mesmo. Né? Porque o bom da vida são as pessoas. São. Porque quando você tá num lugar, você pensa numa pessoa que você queria que estivesse lá com você. Porque se você estiver naquele lugar sozinho, às vezes aquilo ali não tem a graça que teria. Então, o bom da vida são as É, o pessoas. sucesso tem graça quando compartilhado com as pessoas que a gente ama, Exatamente. senão não tem nem graça. Exatamente, é isso mesmo. Paty, olha, nosso tempo tá Ah. terminando. Nossa conversa foi muito legal, assim, eu fiquei muito feliz de te conhecer pessoalmente e contar essa história tão maravilhosa. Eu queria te agradecer. Se você quiser falar suas redes, falar também Tá. da rede do Instituto para as pessoas, eu já tô seguindo e divulgar isso, vamos divulgar mais e mais no podcast, as pessoas vão poder conhecer. E mais uma vez agradecer Ah, e obrigada. pelo seu exemplo de vida, né, de inspiração, de encarar a vida. Você vê quantos. Por isso que eu falo, né? As pessoas às vezes têm um problema pequenininho e fica desse tamanho. E o seu era gigantesco. Sim. E você conseguia escrever lá, atleta, coração, A gente tem que ser amor, ousado. saúde. É. Não é? A gente tem que ser Sensacional. ousado na É. vida, porque no fundo o roteiro da vida tá nas nossas mãos. É. Não importa as nossas cartas, a gente pode jogar um excelente jogo com elas. Exatamente. Então, acho que essa é a grande questão. Quem quiser continuar acompanhando, pode acessar Coração de Atleta Oficial no Instagram, @Coração de Atleta Oficial. E as redes do Instituto são @soudoador.org. E nós temos guia didático para as escolas, curso online para os professores para falar sobre doação de órgãos nas escolas. Tem um trabalho muito lindo sendo feito pelo Instituto, todos estão convidados a conhecer. Quem quiser também, o livro chama Coração de Atleta, tem na Amazon, tem nas principais redes. Muito legal. E eu acho que é isso, nós temos que construir a nossa saúde, É. fazer por nós, e saindo daqui, só para avisar todo mundo, eu tenho treino, eu vou malhar. Olha lá, gente, que demais, tá vendo? Não, Então, é se isso você mesmo. tá escutando, não termine seu dia sem um exercício, porque o corpo gosta de É movimento. isso mesmo, e coração agradece. Eu tenho um paciente, eu estava comentando com um colega que eu gravei podcast, ele ontem fez uma prova de 21 quilômetros, ele é infartado, tem 60 e poucos anos, e ele, assim, se transformou com o exercício, o coração melhorou, ele tomava antidepressivo, agora o antidepressivo dele é o exercício. Maravilhoso. E então, assim, ele foi lá, fez todo o check-up, mandou foto. Então, eu falo, isso é, assim, traz não enche o coração de felicidade, né? Porque a gente quer que as pessoas Vivam bem. vivam bem, trazem histórias inspiradoras e motivem outras pessoas, né? Porque, na verdade, todo mundo sabe o que tem que fazer.
Mas o que faz as pessoas fazerem ou mudarem é essa motivação que nos leva, né? Então, Patrícia, mais uma vez, gratidão pela sua presença. Obrigada. Parabéns por toda essa história maravilhosa e que Deus te abençoe cada vez mais, para você se superar cada vez mais. Obrigada. Eu falo, ele já abençoou, agora é só agradecer. Só agradecer. Obrigada, doutora. Imagina. Gente, ficamos aqui. Até o próximo podcast.